Hoje quero lhes contar uma história de fé, coragem e propósito. Uma história que mostra que, mesmo quando o nome de Deus parece ausente, Ele continua presente em cada detalhe. Esta é a história de Esther, a rainha escolhida por Deus para salvar o seu povo. Tudo começou em Suzã, a capital do vasto império da Pérsia. O rei Assuero governava sobre 127 províncias. Da Índia até a Etiópia. Era um tempo de glória e luxo. E o rei decidiu celebrar sua grandeza com um banquete que durou dias. Entre taças de ouro, tapetes finos e manjares, ele quis exibir a beleza de sua rainha, Vasti, diante dos príncipes e nobres. Mas Vasti recusou o pedido do rei. A recusa de uma rainha era algo impensável. Ofendido, o rei consultou seus conselheiros e decidiu destituí-la do trono. Assim, o lugar de rainha ficou vazio, e uma busca começou em todo o império por uma nova mulher digna da coroa. Entre as muitas jovens levadas ao palácio, estava uma moça judia chamada Hadassa, conhecida como Esther. Órfã desde pequena, ela fora criada por seu primo Mardoqueu, um homem justo e fiel ao Senhor. Esther era bela, mas sua beleza ia além da aparência. Ela possuía um coração humilde, uma alma mansa e uma fé silenciosa. Mardoqueu pediu que ela não revelasse sua origem, e ela obedeceu. Quando chegou sua vez de se apresentar ao rei, Esther não pediu perfumes caros, nem adornos exuberantes. Confiou apenas na graça de Deus. E essa graça foi suficiente. Assuero viu em Esther algo diferente. Mais do que beleza, viu luz. Assim, colocou sobre ela a coroa real e a fez rainha da Pérsia. Por um tempo, tudo parecia em paz. Mas um homem chamado Amã, arrogante e cruel, se destacou no palácio. O rei o exaltou e ordenou que todos se curvassem diante dele. Todos obedeciam, exceto Mardoqueu. Ele não se ajoelhava, pois seu coração só se curvava diante do Senhor. Isso acendeu em Amã um ódio profundo. E movido pelo orgulho, ele não quis destruir apenas Mardoqueu, mas todos os judeus. Com astúcia, Amã convenceu o rei a assinar um decreto que permitia o extermínio dos judeus em um dia determinado. O império inteiro recebeu a notícia. Em breve, o povo de Deus seria destruído. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e chorou diante dos portões do palácio. Enviou uma mensagem à rainha Esther, pedindo que intercedesse junto ao rei. Mas Esther temeu. Ninguém podia entrar à presença do rei sem ser chamado, e quem o fizesse corria risco de morte, a menos que o rei estendesse o cetro em sinal de graça. Foi então que Mardoqueu enviou uma resposta que mudaria a história. Não imagines que, por estares no palácio, escaparás, pois se te calares agora, socorro e livramento virão de outra parte. Mas quem sabe se não foste feita rainha para um tempo como este? Essas palavras tocaram o coração de Esther. Ela percebeu que sua posição não era fruto do acaso, mas parte de um propósito divino. Então respondeu: Vai, reúne todo o povo, jejuem por mim durante 3 dias e noites. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois irei ao rei, ainda que isso me custe a vida. Se perecer, pereci. Durante 3 dias o povo orou e jejuou. No silêncio do palácio, Esther se preparou, com coragem e fé. No 3º dia, vestiu suas vestes reais e entrou na sala do trono. O medo sussurrava, mas sua fé gritava mais alto. O rei a viu e, movido por Deus, estendeu o cetro de ouro. A vida dela foi poupada. Assuero perguntou: O que desejas, rainha Esther? Até metade do reino te darei. Esther, guiada por sabedoria celestial, não revelou tudo de imediato. Convidou o rei Amã para um banquete. Durante o encontro,
Ela convidou-os novamente para outro banquete no dia seguinte. Enquanto esperava o momento certo, Deus trabalhava. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou que lhe lessem os registros do reino e descobriu que Mardoqueu havia um dia salvado sua vida ao denunciar uma conspiração. Assuero perguntou: "O que foi feito para honrar esse homem?" Responderam: "Nada foi feito." Logo pela manhã, Amã chegou ao palácio para pedir autorização para enforcar Mardoqueu. Mas antes que falasse, o rei perguntou: "O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar?" Amã, pensando que o rei falava dele, descreveu uma grande honra: vestir o homem com roupas reais, colocá-lo sobre o cavalo do rei e conduzi-lo pelas ruas com aclamações. Assuero então disse: "Faz isso a Mardoqueu." O judeu, Amã, humilhado, teve que conduzir o homem que desejava matar. O orgulho foi abatido e Deus começou a virar a história. No segundo banquete, o momento chegou. Ester revelou a verdade: "Ó rei, fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos. E o inimigo é este perverso Amã." O rei, furioso, saiu do salão. Amã, desesperado, caiu aos pés de Ester, implorando por sua vida. Quando o rei voltou e viu a cena, ordenou que Amã fosse morto, na mesma forca que havia construído para Mardoqueu. Mas o decreto de destruição ainda existia. Então Ester e Mardoqueu pediram ao rei que permitisse um novo decreto, concedendo aos judeus o direito de se defenderem. E no dia marcado, o povo se levantou com coragem, e Deus lhes deu vitória. O que seria um dia de luto se tornou um dia de alegria. Assim nasceu a festa de Purim, uma celebração da fidelidade de Deus e da libertação do seu povo. Ester permaneceu como rainha, e Mardoqueu foi exaltado à posição de honra. Mas acima de tudo, o nome do Senhor foi glorificado, mesmo sem ser mencionado uma única vez no livro. Ele estava em cada detalhe, no favor do rei, nas palavras de Mardoqueu, na coragem de Ester, nas noites sem sono de Assuero e até na humilhação de Amã. Filhos meus, aprendam com Ester. A fé verdadeira não precisa de holofotes. Ela age em silêncio, confia no invisível e espera o tempo de Deus. Talvez você também esteja vivendo um tempo de incerteza, sem entender o propósito do lugar onde está. Mas ouça, nada é por acaso. Assim como Ester foi colocada no palácio para um tempo como este, você também foi colocado onde está por um motivo que só Deus conhece. Quando o medo tentar te calar, lembre-se dela. Quando parecer que Deus está em silêncio, lembre-se que Ele trabalha nos bastidores. O mesmo Deus que moveu corações na Pérsia continua movendo o seu coração hoje. E quando você se sentir pequeno, lembre-se de que Deus usa os improváveis para cumprir planos impossíveis. Ele transforma a fragilidade em força, o medo em fé e o silêncio em salvação. Assim como o rei estendeu o cetro para Ester, o Rei dos Reis estende o cetro da graça para você. Ele te chama pelo nome, te envolve com amor e te envia com propósito. Ester nos ensinou que uma vida entregue nas mãos de Deus pode mudar o destino de um povo. E você, filho amado, pode mudar o destino de vidas ao seu redor, quando age com fé. Confie, espere e creia. O Deus que escreveu a história de Ester também está escrevendo a sua. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, Ele ainda está no trono, e o cetro de ouro ainda está estendido em sua direção. Que a fé e a coragem de Ester inspirem o seu coração, pois você também foi chamado para um tempo como este.